Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, saudações, votos de muito bom dia. Está no ar a edição do Jornal 7 Dias, 23 de dezembro do ano de 2025, a 2 dias do Natal, Dia da Família. E aqui está essa família, o Jornal 7 Dias vai nos trazer a semana em retrospectiva, temas que marcaram a agenda nacional nos últimos 7 dias. Connosco está o Zé Guerreiro. Zé, bom dia, muito bem-vindo. Bom dia a todos, aos ouvintes igualmente. Adebayo Vuns, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia também ao Andy Inglês. Bom dia a todos. Não teremos o Rui de Castro, a quem desejamos para já ótimas férias, teve férias antecipadas. Depois vamos ainda ao longo da edição ter o Gustavo da Conceição por via alternativa. Vamos ver se será possível, né, ter a família do Jornal 7 Dias aqui mais uma vez presentes. A produção da Direção de Informação da LAC, a técnica é do Emanuel Catelina e também do Ricardo Dias, e vai apresentar o José Silva como temas para esta edição. Destaque que marcou a última semana o Congresso Extraordinário do MPLA, o 8º Congresso, que entre as decisões ou entre as novidades, destaque vai para a eleição de Mara Batista Quiosa como vice-presidente do partido, em substituição de Luísa Damião. Também vamos aqui falar da quadra festiva, esta época que estamos já a viver. Estamos a 2 dias de Natal, mas já o frenesim, a correria das compras de lá e para cá, os preços, a qualidade dos produtos, mas também todo o cuidado com as questões da segurança pública, a sinistralidade automóvel. Vamos procurar também abordar este tema aqui no seu Jornal 7 Dias. Então siga connosco. O primeiro tema, Congresso Extraordinário do MPLA. Aconteceu no segunda e terça-feira, dias 16 e 17 de dezembro, no Centro de Conferências de Belas. Um congresso que trazia 2 temas que marcou a sua agenda: a questão dos ajustes dos estatutos do partido, bem como também a tese do MPLA sobre o futuro, uma introspeção sobre o passado e aquilo que é a projeção do MPLA para o futuro. Todavia, depois do encerramento do Congresso, as atenções ficaram centradas para a reunião do Comitê Central e também depois a reunião do Bureau Político. A reunião do Comitê Central, que acabou por eleger uma nova vice-presidente para o partido. Zé Guerreiro, é por aí que vamos começar ou vamos olhar mesmo primeiro para a agenda do Congresso, a questão dos ajustes aos estatutos do MPLA, que acabou por ditar ou retornar o cenário de 2018. Alguns chamam de becefalia, há quem diga que não é uma becefalia, mas foi notório nos depoimentos dos delegados, dos militantes do MPLA, que o partido tem que se adaptar aos novos tempos e nessa adaptação é preciso, às vezes, trazer essas mudanças. Bom, de facto houve muitas análises, muitos comentadores a falarem, mas cada um de nós tem a sua própria opinião, eu também tenho a minha e, portanto, como faço parte deste painel, vou também dar a minha opinião, né? A questão que o José Silva colocou é importante. Eu acho que a questão da eleição ou da nomeação da nova vice-presidente do MPLA decorre todo o contexto do Congresso, onde eu acharia fazer uma primeira análise mais abrangente, né? E como sempre que nós aqui no programa analisamos temas que nos dizem direto ou indiretamente resposta de respeito a nós próprios, e são problemas sensíveis, nós é habitual fazermos declaração de interesses, né? Que é para ficar claro o que é que estamos a falar, o que é que não estamos a falar. E eu gostava de fazer uma declaração de interesses antes de dar a minha opinião, né? E esta declaração de interesses tem 3 ou 4 pontos, que é: primeiro, eu entrei no MPLA em 1974. Eu continuo a ser do espectro ideológico do MPLA. Não milito atualmente em qualquer organização do MPLA e não sou da oposição a quem quer que seja. Orgulho-me de ter e expressar sempre
a minha opinião pessoal sobre o MPLA e a sessão política, mesmo até já no tempo do presidente José Eduardo dos Santos. Eu fui a muitos congressos e conferências nacionais do MPLA, a muitos mesmo, e deixei de estar presente praticamente quando se instituiu o fardamento dos congressistas, né? Eu acho que o fardamento dos congressistas condiciona um bocado a liberdade de opinião e expressão e apela um bocado à unanimidade. Então, para ficar claro que eu sou do espectro ideológico do MPLA e vou falar na minha qualidade nessa minha qualidade. Eu tenho 3 ou 4 pontos em relação à análise do Congresso. Primeiro, acho que houve uma interpretação enviesada e politicamente adequada para alguns interesses dos estatutos do MPLA, não é? Não é coisa, aliás, que não nos estejamos habituados que os juristas do nosso país fazem, né? Os juristas do nosso país estão habituados a fazer algumas interpretações enviesadas e eu acho que esta foi uma interpretação enviesada. Ou seja, o Congresso Extraordinário, na minha ótica, e ao analisar os estatutos do MPLA, não teria competências para alterar estatutos. Não é pelo facto de o Comitê Central poder determinar a ordem de trabalho de um Congresso que, à partida, fica logo resolvida esta questão. Não, há competências de um órgão e há competências do ordinário e há competências do extraordinário. Na minha ótica, foi uma interpretação enviesada e politicamente conveniente dos estatutos. Segundo ponto, acho que o que foi combatido anteriormente, no ano 17 e 18, volta agora a ser uma previsão, que é a bicefalia, que até o próprio Zé Silva falou. Sim, está em jogo, está na perspectiva de existir a bicefalia. Ou seja, da mesma forma que, e ironizando um pouco, que o presidente João Lourenço, em 2017 e 2018, usou os mais velhos para combater a bicefalia, neste Congresso terá usado alegadamente os mais novos para instituir a bicefalia. Veremos, não é? Veremos como é que o presidente do MPLA vai conviver no futuro com o presidente da República, não é? No quadro dos estatutos que foram agora aprovados, e ainda mais complexo é ver como é que o presidente do MPLA vai conviver com o futuro presidente da República se este não for do MPLA. Isso ainda é uma análise política mais complexa que também deve ser feita. Outro aspecto que eu acho que aconteceu neste Congresso é um reforço da partidarização do Estado, não é? Ficou para mim patente que isto se passou. Desde logo no discurso do Sr. Presidente do Partido em relação à proclamação da independência. Quer dizer, pareceu assim que a independência é fruto somente do nosso MPLA e pronto, foi uma interpretação assim, embora en passant, mas que denota esse facto. Por outro lado, a ênfase foi muito dada, digamos assim, às eleições do Estado. Quer dizer, não é? E para as eleições do Estado concorrem outras entidades, outros entes, não é? Que não só o MPLA. Portanto, eu achava que o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente do Partido, deveria ter falado mais da vida interna do MPLA, da militância, das questões de ética, de ontologia, da questão da hierarquia, da disciplina partidária, da democracia interna, de como é que devem funcionar os órgãos internos do partido, desde os CAPs até aos comitês municipais e provinciais. Achava que deveria ser mais neste foco, mas pareceu-me que o discurso foi muito mais relativamente ao Estado, quando denota de facto que está a ser difícil nós despartidarizarmos o Estado. Ficou também evidente, não é, que há um reforço da autoridade e poder do Presidente do Partido. É uma estratégia, não é? Não temos que coisa, são os delegados ao Congresso é que assim o definiram, não é? E portanto o Sr. Presidente do Partido ajustou o Bureau Político, o Secretariado, às suas próprias conveniências políticas, naturalmente.
e inclusive chamou-se de uma maneira indireta, ao dizer que abriu o político do Comitê Central, que indicam os candidatos a República, a Presidente da República, a Presidente e a Vice-Presidente da República, terá chamado a si também essa incumbência. No quadro desta análise que eu estou a fazer, parece-me que há na minha opinião, volto a dizer, e a minha opinião honesta, de quem anda há muitos anos nisto, há um crescente afunilamento da democracia interna do partido. Portanto, fica na ideia de que estes grandes eventos, no fundo, só servem para bater palmas e para aprovar documentos previamente elaborados, e o que fica, digamos, uma institucionalização um bocado preocupante para quem gostaria de ver uma maior democracia interna no seio do partido. Eu também gostaria, como cidadão, e volto a dizer também como pessoa do espectro ideológico do MPLA, que queria lamentar, né? Acho que também é uma previsível anulação ideológica, política e até cidadã, não é? De muitos dirigentes e membros do MPLA que parece que se prestam papéis folclóricos e decorativos, não é? Infelizmente com reflexos na vida, não é? Dos militantes e do povo em geral. Eu acho que o MPLA é um partido grande, forte, que construiu também a independência, que foi determinante e que tem gente que pode debater, opinar dentro dos seus órgãos, com capacidade, com inteligência, tem capacidade para se unir e melhorar, dar orientações e dar ideias ao próprio presidente do partido para que haja melhoria das condições de vida das pessoas, para que o país vá para o desenvolvimento de uma maneira mais eficaz. E parece-me que as pessoas estão meio amorfas e deixam o barco andar. Portanto, era uma primeira intervenção. Eu tenho mais coisas para dizer, inclusive quando for da questão da vice-presidente do MPLA, mas com certeza vamos batendo. No segundo bloco. Exatamente. Vamos depois para este capítulo. Adebayo, aconteceu o Congresso, centrado inicialmente, essa é a questão que fazia o Zé Guerreiro nos ajustes dos estatutos. Ouviu-se opiniões quase, a maior parte delas convergentes, foi uma discussão profunda sobre os estatutos, ouviu-se inclusive o termo pacífica. Era este cenário que se esperava em relação a essa questão dos estatutos, que foi muito, aliás, debatida antes do Congresso, houveram muitos comentários. Bom, eu, em primeiro lugar, continuo a encarar o MPLA como sendo um partido com grande força dentro da nossa sociedade, não é? E, de facto, a preocupação com que todos nos colocamos a analisar o que possa estar a acontecer com o MPLA confirma isso mesmo, não é? E, como tal, a situação do MPLA acaba por ter impacto na vida social, política e económica do país. E daí que hoje, não é, cerca de uma semana depois do Congresso, estejamos também aqui a analisar efetivamente o que aconteceu e quais as consequências de tudo isso, né, na vida do país e das pessoas em concreto. E portanto, eu não estive no Congresso, nem como delegado, nem como convidado, mas obviamente que acompanhei muito atentamente pela comunicação social e também fui tendo insights de pessoas que, sobretudo militantes, que mais diretamente estiveram envolvidas nas várias subcomissões de trabalho e tudo mais. E efetivamente o que se notou é que digamos, houve trabalhos em que os delegados estiveram expostos a analisar, sobretudo, os dois temas, não é? Os dois temas da agenda do Congresso. O primeiro, porventura, mais pacífico, mas do meu ponto de vista, deveria requerer maior atenção,
porque é no fundo o nosso olhar à la longue sobre aquilo que o MPLA projeta para Angola nos próximos 50 anos, qual é a sua visão sobre o país, para além do balanço dos 50 anos passados, não? E o segundo tema teve então a ver com esta questão da alteração dos estatutos e no essencial a introdução na prática, não é, daquilo, de um conceito que volta ao nosso léxico político, que é a bicefalia, ou seja, a possibilidade do MPLA indicar um candidato, ou neste caso o candidato a presidente e a vice-presidente da República, que não sejam o presidente do partido. Eu gostava desde já de manifestar a minha defesa em relação a essa ideia, a este conceito, não é? Porque eu tenho dito aqui várias vezes em relação ao tema dos primeiros secretários provinciais, que são por quase inerência os governadores, não é? E o resultado prático disto mostra-me que essa abordagem deveria ser revisitada. E o mesmo se coloca em relação à possibilidade de separarmos as funções do Presidente da República das funções do Presidente do Partido. No fundo, nós tivemos um período muito curto, né? Eu acho que nem sei se chegou a um ano, não me lembro, acho que foi de setembro a abril, salvo erro, em que houve essa coabitação. Mas é no fundo aqui um teste inclusive à nossa Constituição, na perspectiva de separação dessas duas figuras e tentarmos perceber como é possível haver uma coabitação e isso depois ser prova ou não do nosso amadurecimento do sistema de governação em relação a essa coabitação, porque estamos a admitir esse primeiro cenário em que o MPLA mantém-se no poder em 2027, mas pode-se colocar outros cenários, como o Zé bem dizia, e esse texto volta a surgir. Mas acreditando no princípio de que em 2027 o MPLA se mantenha no poder, será interessante percebermos esta coabitação, não é? E em que medida haverá aqui condicionantes de um e do outro, não é? Embora seja efetivamente importante que estas duas figuras consigam coabitar, não é, para não criar stresses. Há modelos, não é? Há modelos em que, e com regimes presidencialistas, não é? O sul-africano e o americano são interessantes, em que o presidente da República não é geralmente o presidente do partido, e outro em que conhecemos o modelo sul-africano, em que o presidente da República é também o presidente do partido, no caso presente, não é? E portanto será um teste muito, muito interessante de se analisar. Eu não entro na discussão da legalidade ou não da alteração, porque eu prefiro uma abordagem institucionalista, não é? Em que as instituições sejam maduras, sejam responsáveis para efetivamente aferir com objetividade, não é? A aferir, digamos, a legalidade do ato que é praticado pelos partidos. O que eu quero dizer é que as atas dos congressos dos partidos são endereçadas depois ao Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional, sem que qualquer militante ou qualquer outro ente
possa interpor mais ação ou menos ação, o Tribunal Constitucional tem aqui também a obrigação de avaliar se efetivamente a alteração que foi introduzida nos estatutos se está em conformidade com aquilo que é o próprio estatuto ou não, não é? Mas isso é curioso, que decorre muito da nossa, eu chamo instabilidade legislativa, não é? Normativa, a tentação de constantemente mexermos nos estatutos, nas leis, nas instituições, não dando sequer tempo dos processos amadurecerem, não é? E constantemente entramos nesses exercícios, não é? E gera depois muito debate, muitas subjetivações, e as próprias instituições acabam por não conseguir criar uma cultura suficientemente sólida, não é? Portanto, o que vemos agora acontecer, esta reintrodução da bicefalia nos estatutos do MPLA, é no fundo uma recuperação mais ajustada, mais afinada à direita ou à esquerda, mas é uma reintrodução de uma norma que já lá estava. Quer dizer, então não se percebe bem. Portanto, se calhar talvez nem fosse necessário na altura retirar. Portanto, era ajustar a própria redação no sentido de ser possível, não depende do próprio partido a dado momento achar que é necessário. Portanto, são aspectos destes em que, e sobretudo aqui muitas das vezes se coloca o dedo à classe de juristas, não tem sido muito, do meu ponto de vista, muito feliz nesse exercício constante de alteração de estatutos de partidos, das nossas próprias leis ordinárias no país, constantemente são alteradas e revisitadas, e temos exercícios também muito interessantes dessa natureza. Retira uma norma, põe outra, volta a pôr. Portanto, acho que essas instabilidades também não ajudam a credibilizar as nossas instituições, e neste caso os próprios partidos políticos acabam por ficar afetados e condicionados. Mas, repito, eu sou institucionalista e gostava que o Tribunal, depois em momento próprio, se referisse na sua deliberação sobre o Congresso, não é, sobre as atas do Congresso que serão ou já foram remetidas ao Tribunal, e aí então termos uma luz mais institucional, mas sem arrojos, né? É importante que o Tribunal, para se credibilizar, seja objetivo na sua análise. Em inglês, e há quem diga, por exemplo, que a política e o direito muitas das vezes têm de andar juntas, mas há momentos que colidem e instantaneamente ou não, sobressaem os interesses políticos. Neste caso, e olhando muito porque foi muito sustentada essa questão dos novos tempos, da adaptação, o MPLA é um partido moderno, tem que estar virado para o futuro. Esta tese, essa justificação é válida face a este período que uns consideram de transição que vai acontecer, que isso estamos já a fazer projeções ou futurologia, e vezes que não se aconselha a fazer, caso o MPLA vença, por exemplo, as eleições em 2027? Eu queria primeiro também fazer uma declaração de interesse. Né? Eu não percebi muito bem a do Guerreiro, porque diz que é do espectro, né? Ideológico, né? Espectro. Isso é que é membro ou não é membro? Não, espectro ideológico não é membro. Não, eu queria saber, pronto, porque eu sou mesmo membro. Eu sou mesmo membro. Eu sou membro do CAP. Eu sou membro, sou militante. E era preciso fazer essa Fica-nos bem isso. Esta declaração, não é? Portanto, membro do MPLA, tenho CAP, e sou membro também do Comitê Provincial do Partido. Bem, em política, os vários atores, não é? E quando falamos de política, devemos também incluir a política partidária, né? E é um jogo, não é? Há interesses, não é? Pessoais, do grupo, há interesse, portanto, há uma disputa pelo poder, né? Nas instituições, que depois, portanto, o ponto mais alto é da política, né? É o interesse na assunção do poder político, né? Da gestão da vida pública.
E em todas as organizações existe isso, né? Portanto, não só as políticas, não é? Mesmo nas instituições, as associações, não é? E isto para falar de quê? Falar do tema do ajustamento do estatuto, né? Portanto, isto aqui em nome próprio, né? Não estou aqui a defender o interesse também. Portanto, esta é uma declaração também que gostava de fazer. Portanto, não fui mandatado. Aliás, eu participo neste programa em nome próprio particular. Portanto, eu assumo total responsabilidade pelo que vou dizer, né? E, portanto, há interesses e há jogadas internas, né, de manutenção de poder, que é natural. E é assim que nós também devemos compreender. E, portanto, eu considero que, no passado, portanto, nós tivemos uma transição política e, muito provavelmente, é assim que faço a leitura, e isto ficou muito claro que, na altura da transição política, a estratégia do presidente José Eduardo dos Santos era ficar no partido, que é natural, não é? Claramente, também vamos compreender que uma pessoa daquela dimensão, não é, política, 38 anos no poder, e depois desse período de tempo, instalar-se no partido, certamente continuaria a ter muita influência, não é? E até poderia acontecer, não vejo mal, mas eu não acredito também, e é por isso que não correu tão bem esta jogada na perspectiva dele, né? Não poderia correr bem, porque tanto certamente uma pessoa que fica tanto tempo no poder e como deixa o poder, sofre algum desgaste, não é? Por um lado, da idade, de capacidade também de ação, e por outro lado, e este é um outro lado da questão, que se deve ponderar quando se tomam essas decisões, portanto, é o tempo, portanto, os atores, o momento e o contexto, né? E o que é que acontece? Um dos problemas da concentração de poder é que, ao risco de não... E o tipo de poder que nós temos em Angola e em África, do modo geral, em que o poder está concentrado numa pessoa, né? As pessoas são seres humanos, e certamente que o que geralmente acontece é que não há uma gestão muito eficiente e eficaz da máquina partidária, né? Fica, tanto refém da disponibilidade do líder, né? Ou dos líderes, não é? Portanto, isto acontece em vários níveis, não é? Ou a vários níveis. O que geralmente ocorre, e isto é o que acontece também em várias geografias, não é? A pessoa não estando o líder dedicado àquela instituição e numa lógica que geralmente se utiliza, porque ele precisa daquele poder para gestão do próprio país, para fazer aprovar leis, para controlar os deputados, não é? Geralmente, coloca-se alguém na máquina, mas que efetivamente não tem poder, não é? Isto já sabemos quais são as implicações que tem, não é? Aliás, eu várias vezes aqui nesse programa falo da questão da separação do papel dos políticos, né, ministro, e do gestor da máquina, porque as máquinas sofrem. E o que é que acontece? Quando, e depois de tanto tempo, e voltando ainda à questão da primeira perspectiva ou tentativa de criar essa bicefalia, portanto, sai uma pessoa do poder durante muito tempo, volta para uma máquina que não está olhada, que não é eficaz e que esteve lá para gerir os seus interesses. O que é que acontece quando alguém perde o poder político, né? Está enfraquecido, volta para uma máquina, tanto desordenada, ele próprio com desgaste, ele próprio sem aquele poder de gestão do país, porque aquele é muito importante por causa da distribuição das oportunidades, das vantagens económicas. Claramente que
fica muito debilitado e não foi muito difícil, não é? E tinha que ser mesmo assim. Não foi muito difícil anular. Naquele contexto, tinha que ser assim. Eu não via outra perspectiva. Agora, a eficácia desta nova perspectiva vai certamente depender de como, não é, o atual presidente sair do poder, não é? E se não acumular. Portanto, certamente, portanto, se não ficar 38 anos no poder, se as condições do país alterarem-se, não é, sai com vantagem. Aliás, não precisamos ir muito longe, e não aconteceu assim, né? Mandela saiu do poder, não se tornou presidente do ANC, mas era uma figura importantíssima, né, para a estabilidade do país. Ele teve, no tempo em que ele esteve, praticamente o presidente efetivo era o Thabo Mbeki, que já estava a ser preparado para gerir o país e assumiu. Sai numa situação em que o país estava muito, muito bem. Ele, por opção, decidiu sair da vida política, mas eu tenho quase a certeza que se ele quisesse a continuar a assumir o poder no partido, formalmente continuaria. Enquanto ele esteve lá, era uma pessoa importante. Portanto, esses aspectos são fundamentais. Não olhemos para essas questões só assim à letra, né? Portanto, é a perspectiva que eu tenho. Portanto, é uma jogada política. Para ser eficaz depende de outros fatores, para além da alteração dos estatutos, porque tal como alteramos na vez passada, alteramos agora, podem ser alterados. Portanto, este aspecto deve ser considerado. O Adebayo também referiu-se a uma questão que eu gostava também de aprofundar, é que, portanto, isto não é um caso, não é um bicho de 7 cabeças. Não. Ainda como vai aprofundar no que vamos só fazer o primeiro intervalo e porque não, mas não perco o raciocínio. Desculpe interromper. Isso já não garanto. Não. Mas tem as notas. E como segundo bloco ainda vamos manter nesse tema da análise ao 8º Congresso Extraordinário do MPLA, então nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco voltamos para a segunda parte no seu Jornal 7 Dias. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta. Bom dia. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Estamos a olhar ainda para o primeiro tema desta edição. Estava antes do intervalo ainda inglês a fazer esta análise ao Congresso do MPLA e a deixa era olhar um bocadinho para aquela que foi a intervenção do Adebayo. Tinha uma análise profunda a fazer ainda em inglês. O tema da descentralização e separação das lideranças, né, da liderança do partido, né, que sustenta o governo e quem de facto dirige o governo, né, e tem muito a ver com o sistema político, né? Portanto, a Alemanha, o chanceler pode não ser o líder do partido, né? Nós tivemos no tempo da Angela Merkel. Aliás, há uns até que desistem depois de assumir o poder, largam Pois, e eu vou abrir um parênteses. Mesmo no MPLA, não sabemos, ou grosso modo, essa alteração dos estatutos, ainda não tivemos a ata, o documento final, mas esses estatutos alterados. Num futuro, por exemplo, agora o presidente João Lourenço não se pode candidatar a um terceiro mandato, não é? Mas, por exemplo, o próximo presidente do MPLA, e caso o partido queira, depois de 2027, avançar para o presidente seja o candidato, ele pode, no futuro, abdicar, por exemplo, da presidência do partido e avançar para a presidência da República. Esse cenário pode-se colocar mesmo com os ajustes aos estatutos, ou seja, o atual presidente pode ser o cabeça de lista, apesar de ser o Comitê Central, o Bureau Político a indicar, esses órgãos indicam, por exemplo, se for o presidente do partido, mas ele, vencendo as eleições, abdica. Os estatutos, não sei se choca contra isso, né? Quer dizer, aqui é uma questão que se levanta, mas para uma análise futura. Eu não sei já, portanto, não queria fazer futurologia, mas uma coisa que tenho talvez a certeza é que, portanto, quando olhamos para a eficácia das soluções, para além de olhar para a sua substância, é preciso olhar também para a ordem.
não é, das coisas, a cronologia, não é, o sentido das coisas. Nós, nesse momento, e já experimentamos isso, né? Portanto, o que é que acontece? Presidente da República e presidente do partido, não é? Depois esgotam-se as possibilidades de candidatura para a presidência da República. Quero ficar no partido, ok? Portanto, e tudo indica que é este. Portanto, nós estamos a repetir uma coisa que já vimos. Agora, uma coisa que talvez poderia se considerar para o futuro era esta, não é? Provavelmente ter candidatos que, quando assumissem a liderança do partido, do país, deixassem a presidência do partido. Obviamente, num contexto de maior democratização interna e assumindo-se que cada partido, e no caso particular, o partido manda para porque é preciso também considerar isso, né? Porque no final do dia, o que nos interessa a todos, né? E olhando para um sistema democrático, nós queremos, no fim último, e a expectativa é olhar para o país, melhorar as condições de vida das nossas populações e termos um país desenvolvido. Portanto, a melhor expectativa que devíamos ter, o alinhamento, e isso em todos os partidos políticos, era que os partidos colocassem, não é, na disputa as suas melhores pessoas, não é? E obviamente, portanto, há sempre influências. Hoje em dia, e esse é uma das críticas que se fazem às democracias liberais, não é? Em que o poder econômico tem muito poder, não é? E influencia as eleições. Nós vimos também agora aqui nos Estados Unidos, não é? Mas na prática, se isso pudesse acontecer, significava que porque as lideranças, né, nós estamos aqui a olhar o tema da liderança como uma função, e nós sabemos que a liderança não é necessariamente uma função, não é? São pessoas capazes de influenciar e mover pessoas. O que eu estou a dizer aqui é o seguinte: se eu consigo, não é, como um partido, qualquer um, não é, eleger, porque eu acho que a marca interna é esta, né? Portanto, se eu tiver um mecanismo democrático bom, interno, eu vou conseguir trazer, em princípio, as melhores pessoas. Mas essas pessoas, antes de chegarem à liderança do país, certamente que tiveram, nos diferentes níveis, a fazer um bom papel. Saindo formalmente da liderança do partido, mas sendo membro, ele tem influência, tem capacidade, não precisa estar lá sentado. Como referi, portanto, o Mandela saiu da liderança do partido, tem essa influência. Mandelas há poucos, né? Sim, mas o Lula não é presidente do PT. Exatamente, mas é um líder. Eu estou alinhado contigo nesse aspecto e quando não é presidente. Eu acho que um dos problemas principais que o nosso país tem é, de facto, a questão da partidarização do aparelho de Estado. Esse problema é. E este problema de partidarização do aparelho de Estado, aliado ao problema de um débil funcionamento da democracia no geral. Ainda existem debilidades neste. Aliás, até o próprio Presidente da República diz: estamos na questão de um país democrático de direito, nada está perfeito ainda. Eu acho que, e é quase consenso de muita gente, de muitos juristas, etc., a necessidade de haver uma revisão da Constituição que leve a que, por exemplo, como tu dizes muito bem, haja pessoas que se candidatam, os partidos indicam, mas que essas pessoas são eleitas, por exemplo, em listas diferentes da lista da Assembleia Nacional. Não é? Separar. E os partidos indicarem para a concorrência à Presidente da República o seu melhor quadro, digamos assim. A pessoa que acha que... E até pode ser o Presidente do partido, mas uma vez eleito Presidente da República, deixa de ser Presidente do partido. Prescinde de ser Presidente do partido para se dedicar à função, digamos, mais importante do país, em termos de população, em termos de desenvolvimento económico, etc., que é o Presidente da República. Né? E os partidos continuarem a sua luta política no Parlamento, a debater as ideias, a propor leis, etc., etc. Deve, de facto, na minha opinião, haver uma clara separação entre a Presidência da República e os partidos. Sim, não. O princípio é este, mas também eu daria um outro exemplo, né? Não sei se
poderia dizer assim, mas é o tipo de partidarização também, a qualidade, não é? E os interesses subjacentes a isso, porque nós às vezes utilizamos o partido, mas no final do dia, quando vamos, são interesses pessoais. O caso da China, não é? Que tem um sistema que todos nós conhecemos, né? Portanto, tem apenas, não é uma democracia, não é? Tem um partido que influencia toda a vida política daquele país, mas uma coisa é certa, quem chega à liderança do Partido Comunista Chinês é bom. Não é só liderança, quem chega às várias lideranças sim, passaram por um percurso sim. Não chega lá qualquer de pessoa, competência e etc, que não é à toa que chega lá. E é, digamos, essa pessoa, ninguém põe em causa a sua competência, as suas habilidades e a sua estadia naquela função, não é? E tem um comitê central, o Comitê da China, pequeno, tem um grupo político pequeno, mas que dirige um grande país com alta competência. A questão de ser democrático ou não é outro problema, que aí já entra os conceitos de democracia ocidental, que eu às vezes ponho em causa, mas pronto, mas é um país que funciona. Mas é um bocado isso que se quer talvez fazer, né? Portanto, selecionam-se as pessoas, porque eles têm mecanismos que funcionam para aquela realidade. Nós também devemos encontrar a nossa realidade, né? Mas eu acho que mais do que o nome das coisas, não é? E importante também a substância, porque mudando, não é? Eu defendo que os alinhamentos têm que ser sustentados em princípios e valores, não é? É assim, se os interesses, não é? Se tivermos em consideração os maiores interesses do país, não é? Isto tem que acontecer em todos os níveis, né, de decisão e de colocação das pessoas. Quando me referia, portanto, um outro assunto que, se calhar um outro exemplo, é que também na Índia, né, o primeiro-ministro indiano não é o presidente do partido e funciona. Agora, há desafios, não é? E não é por alguma razão, o Adebayo referiu-se bem à África do Sul, ainda recentemente, com as eleições na África do Sul, por pouco o Ramaphosa não seria o presidente, né, do país, porque são depois os deputados que elegem o presidente. Há situações em que, e estamos a falar de contextos muito mais maduros, em que no final do dia os vários atores políticos internamente, ou quando até coligações, referem ou refletem sobre quem é a melhor pessoa para dirigir os interesses da nação. Porque em situações, até acho que em Israel, mesmo na Itália, nem sempre, quando há até coligações, nem sempre o líder do partido mais forte da coligação é o primeiro-ministro, não é o chefe do governo. Mas eu ainda queria apelar uma coisa, e para tentarmos debater, né? E o Adebayo também vai falar. É assim, e tu no princípio disseste isso um bocado, que é, em algumas situações concretas, em algumas culturas, em alguns estágios de desenvolvimento de países e de continentes, em África, a maioria dos países tem um chefe. Quer dizer, esta questão do chefe é importante, não é? E é por isso que na altura de 2018 se considerou que a bicefalia era um erro, porque ia haver 2 chefes, e em África é preciso autoridade. E eu acho que Angola está nessa situação também. É preciso um líder. Mas autoridade de quê? Também moral, né? Pronto, eu não quero falar eu não estou a falar em autoridade ditatorial. Estou a falar em um líder que tenha autoridade, desde logo moral, não é? Desde logo moral, que tenha sido eleito com ética, com responsabilidade, que respeite os interesses da democracia, os interesses do povo, etc. E agora, haver muitos chefes a nível superior não me parece bem, quando ainda se colocam muitos desafios. Por isso é que na altura foi um dos argumentos para que a bicefalia em 2018 fosse combatida. E eu tenho receio que agora, porque não tínhamos dúvidas, tu estás a fazer análises perfeitamente corretas, que eu alinho nelas, de caráter geral, mas não tenho dúvida que nós caminhamos
para uma situação complexa. Com esta alteração do Estatuto do MPLA, na minha ótica, vou dizer a minha opinião pessoal, caminhamos daqui a 2 anos, se não se clarificarem outras situações, para uma situação política complexa, que vai acarretar, de facto, 2 chefes, e não sei como é que vai ser a coabitação, como diria o Adebayo. Embora eu pense que ainda há muita coisa debaixo da mesa que vai ser ainda atirada para cima da mesa, ao longo destes 2 anos que faltam, ainda há muita coisa que diria escondida, como tu dizes muito bem, na política há muitos interesses, e considero que ainda há algumas jogadas que ainda nós não estamos a perceber bem. Podemos estar a ver, mas ainda não estamos a perceber bem. Mas temos que ter cuidado com esta situação. O país precisa de estabilidade, precisa de desenvolvimento, e o MPLA, com toda a sua história, toda a sua responsabilidade histórica, tem, quando digo MPLA, os seus militantes, os seus dirigentes têm que contribuir para este equilíbrio e para que vejam os interesses das populações acima dos seus próprios interesses. Vamos avançar. Adebayo, ainda em relação ao Congresso, um outro ponto que marcou, na sequência do Congresso, e ficou tudo resolvido já no último dia, na terça-feira, com o encerramento, a reunião do Comitê Central, quando se esperava para a reunião do Bureau Político num outro momento. Também houve já, no período da noite, já dentro, a reunião do Bureau Político para a eleição do secretariado do Bureau Político, mas na reunião do Comitê Central saltou à vista a eleição de Mária Chiusa como vice-presidente do partido, eleita com 95,7% dos votos. Para muitos, uma surpresa. Para o Adebayo? Não, eu não diria que fosse surpresa. De resto, tenho discutido com alguns amigos, se quisermos camaradas mesmo, sobre nomes e portanto, conhecendo-se a atuação atual, o contexto atual, percebe-se que a Mária Chiusa é um nome que já estava ali a circular nos corredores, digamos assim, né? A surpresa nem tanto do nome, mas desta eleição da vice-presidente. Sim, era fundo, previsível no fundo é mais esta mudança não estava previsto no Congresso. Também, né? Exato. Também não estava previsto. Não foi bem em sede do Congresso, né? Sim, na reunião na ressaca do Congresso, sim. Né? Mas lá está, também aí a esse nível já se adivinhavam alterações, não é? Já quem acompanha mais ou menos de perto a política e sobretudo a vida do MPLA, já se cogitava nos corredores uma ou outra alteração, não é? E daí que para mim não constituísse surpresa. O que para mim foi surpreendente, no sentido em que eu esperava um bocado mais, não é? É a abordagem sobre o rejuvenescimento que o Presidente anunciou, não é? E portanto, soou, ou seja, para a expectativa que o discurso, não é? Gerou, depois o resultado talvez se esperasse por mais, não tanto na lógica só dos números e dos nomes, mas pronto, acho que foi, digamos, uma abordagem que eu diria conservadora, não é? E o que não se compagina bem com o efeito que gerou aquele anúncio, e ainda por cima, acho que foi logo no discurso da abertura, não é? Em que se cogitava outro tipo de mudanças, quer ao nível do secretariado e quer mesmo ao nível da composição do Bureau Político. De resto, não é? Eu creio que, olhando para, no fundo, a ressaca do Congresso, coloca sérios desafios ao MPLA, do ponto de vista da sua capacidade de mobilização do povo, das massas, do eleitorado, da sua relação direta com o eleitorado,
não é? E também do ponto de vista da sua própria organização, no sentido de conseguir atingir esse objetivo, olhando já, digamos aqui, a longo nem tanto, mas a médio prazo, porque 2027 também já não está tão longe e, portanto, é normal que os partidos, e neste caso particular o MPLA, se comece a movimentar no sentido de se preparar para as próximas eleições, onde seguramente o desafio de convencer o eleitorado vai ser, passa a redundância, desafiante, não é? E, portanto, é importante então que aqui na máquina entrem players, pessoas, eventualmente rostos novos, que consigam gerar esse efeito mobilizador, quer digamos, dos próprios militantes, não é? E das bases de militantes do partido, porque quando se olha para os resultados das eleições, pelo menos das duas últimas eleições, nota-se claramente que vis-a-vis ao número de militantes, não é? Houve uma redução significativa da mobilização interna dos próprios militantes do MPLA para o ato de votação. Depois, outro desafio que me parece, nesta senda aqui do homem forte, da cultura da liderança do chefe e também da cultura democrática interna dentro do partido, parece-me que se coloca aqui uma necessidade do partido efetivamente se adequar mais rapidamente aos tempos novos. E chamo a atenção a isso. Por exemplo, não ficou para mim clara, não é, na redação do tal artigo 120, também não está, há muita desinformação à volta, mas não ficou claro se é eleição ou indicação do Comitê Central, não é? E se há eleição, estamos a admitir vários candidatos, estamos a admitir, por exemplo, a possibilidade destes candidatos poderem fazer campanhas, ou seja, portanto estamos a admitir inclusive poder haver primárias dentro do partido para a indicação ou para a eleição do candidato, porque no fundo depois, mesmo que seja em sede do Comitê Central, não é? Há ali uma massa, digamos, eleitoral que pode ser significativa na hora da escolha ou da eleição de um candidato do partido para presidente e vice-presidente. Portanto, são afinamentos destes que me parece que sim, é uma evolução para frente do ponto de vista da democracia, não é? Mas é preciso que se assuma isso com coragem, não é? Ou, de outro modo, se é uma mera indicação, também se assuma, e não há mal nenhum. Não é? Se a decisão porque os militantes do MPLA são autónomos e se entendem que, ao invés de fazer eleições, o melhor é indicar diretamente um candidato, também não há mal nenhum, mas não ficamos aqui nesta ambivalência. Estás a levantar um problema que é muito certo, que é um problema de democracia interna. Sim. Estás a levantar um problema que é muito sério, que é o problema da democracia interna. E parece-me, como eu dizia na minha introdução inicial, este Congresso mostra um afunilamento da democracia interna dentro do MPLA, na minha leitura. Eu queria levantar um outro aspecto, acho que o também vai querer falar, que tem a ver com o vice-presidente. Mas é uma questão complementar, mas acho que é muito importante. Nós já temos falado aqui muitas vezes no programa sobre a política de quadros do nosso país. Política de quadros, sobre a previsão, não só formação, mas também previsão, colocação. E eu fico às vezes preocupado, né? E já temos falado disso quando nós falamos em exonerações e nomeações quase permanentes, uma pessoa sai daqui, vai para ali, dali, vai para ali, dali, é exonerado 6 meses depois. E eu ao ver, digamos, a Mara Quiosa, agora ser vice-presidente do MPLA, vejo o percurso Bengo Cabinda, Cabinda Conza Sul 6 meses depois, vice-presidente do MPLA, quer dizer, para que eu não tenha previsão do meu futuro, será que uma cantina, uma roulotte não tenha previsão da sua política de quadros? Eu acho que o MPLA devia ter política de quadros que previsse uma série de coisas e não estes saltos permanentes. Quando o Coisa disse que não era surpresa a Mara Quiosa
eu acho que não era surpresa a mudança de vice-presidente. Agora, do nome, quer dizer... Então, acho que nós estamos ainda num déficit na planificação da nossa política de quadros. É a coisa que eu queria acrescentar. Sim, mas a política de quadros, e concordando com o Zé Guerreiro, é um aspecto, não é, de todo o exercício de gestão. Não é? E voltamos àquela a questão que levantei anteriormente, né? Que se nós tivermos um vice-presidente que é apenas, não é, caretaker, né? Fica a tomar conta do partido, fica a tomar conta, não é? Não está a exercer poder. Portanto, esses aspectos de gestão, não é, que precisam de ser afinados e melhorados, porque alguém tem que gerir a máquina e alguém tem que preparar os temas para a decisão política e assumir, fica difícil. Agora, voltando à questão da alteração, portanto, eu acho que, portanto, que em face do contexto, né, nós estamos a fazer o jogo político e abrimos o país está, portanto, o jogo é democrático e nós, sinto, né, que de facto, sem desprimor, não é? E não tenho preferências, não é? Ao meu nível, portanto, não. Nós temos por simplesmente que concordar, foi tomada a decisão e aceita-se. E sem ir para o discurso de críticas, né? E geralmente quem sai é sempre culpado de tudo, é o mal da fita, o mal da fita. Não queria embarcar para esse discurso, mas uma coisa tenho certeza, nós precisávamos, o MPLA penso que precisava de um vice-presidente mais jovem, mais operacional, né? Isso a avaliar também, porque nós não estamos no jogo político sozinhos, né? E temos que olhar para o principal partido da oposição e vemos como é que se desdobra o nosso principal adversário político, né? Ainda recentemente o presidente da UNITA esteve no mercado de 30 e volta àquela questão. Portanto, claramente tenho a certeza pelo percurso da nova vice-presidente, Mara Chiosa, é uma pessoa muito operacional, muito operativa, de contacto com as massas, mas ela não é presidente do partido, portanto, para o eleitorado, não é? E este também é o desafio, não é? Portanto, isto cria uma grande desvantagem no jogo político. Às vezes nós não percebemos, mas cria. É que durante o ano todo, os anos todos, antes da campanha, os líderes da oposição estão a fazer campanha, porque estão em contacto direto com as populações, não é? É muito difícil, por questões até de segurança, não é? Colocar o presidente na questão, quando acumula, não é? Colocar o presidente do partido, não é, em contacto direto com as populações, não é? Tanto, difícil, mas não é impossível. Sim, mas eu aí não é muito exigente. É desafiante. Não. Sim, mas é possível fazer, e ainda mais em nome do interesse da manutenção não com a poder. Mesma intensidade. Pronto, não é possível, porque tem que desdobrar, tem que gerir o país, tem que estar lá fora. Eu vi recentemente. Isto cria uma outra sensação no eleitorado. Eu vi recentemente, isto eu vi se diz com os olhos de ver, né? Com os olhos de ver que a terra um dia de comer, não é? Vi e apreciei, portanto, nós somos observadores, vi o que é uma vez estar o presidente da UNITA no Bela Shopping. Eu vi, eu parei e apreciei a dinâmica, o que é que estava a ocorrer. Portanto, o senhor não se conseguia mover. As pessoas iam ter com ele. E eu tenho primeiro queria uma questão de empatia e proximidade. E eu tenho a certeza que o mesmo vai acontecer com o presidente do MPLA. Sim, claro. Agora, ele não tem essa disponibilidade. E mais, mesmo que tivesse a disponibilidade, não é? O presidente assume as suas posições. Há posições que o vice-presidente não pode tomar, mas não pode fazer. Há ocasiões, portanto, em que isso é uma desvantagem para o jogo político. O banho de multidões, não é? Do ponto de vista da comunicação política, é extremamente importante. E há ocasiões em que, mesmo se acumulando
as vestes de presidente, primeiro-ministro em alguns governos ou sistemas, não é? É possível combinar com a esfera de segurança e tornar esse evento do banho de multidão também execuível. Nós vimos aqui, o presidente Biden aterrou, não é? E, entre aspas, rompeu o esquema e foi a um ato que é típico de banho de multidão. E aquilo é preparado. E é possível fazer esses exercícios. Mas não pode ser esporádico. Então, estou a dizer, o meu opositor político está a fazer isso todas as semanas, todos os dias. Fruto da tua condicionante enquanto gestor e enquanto tens outras responsabilidades. A separação. Sim. Agora, tem que ser bem gerido. Tem que ser bem gerido. É uma desvantagem. Será que, se a vice-presidente do MPLA se assanhar muito, entre aspas, vai ser bem entendido? Claro que não. Pois, claro que não. Isso é outro problema. É uma sombra grande. Pois, por isso é que estávamos a falar, a antiga ex-vice-presidente, que não se sabia, e umas coisas da OMA, da J, pouca coisa e tal. Não se pode assanhar muito, entre aspas. Não faz parte da nossa cultura política. E pior, nesse momento já nem há garantia. Mas o que é que essa quer? Sim, a nossa cultura. Sim. Nós andamos nisto há 50 anos, conhecemos bem. Portanto, é muito complexo e era de facto bom haver maior democratização interna e separação exatamente entre Presidente da República e dentro do partido. Agora, como disse bem o Zé Guerreiro, olhando para o contexto, essas questões também têm os seus desafios, mas nós precisamos de conhecê-los para alterar. Por exemplo, há riscos de instabilidade, não é? Portanto, em contextos onde as instituições são fracas, não é? A falta de alinhamento entre o presidente do partido pode gerar conflitos internos e ameaçar a estabilidade política do país, não é? Nós temos uma cultura, né, em que há uma praticamente personalização, não é, dos partidos, né, das lideranças dos partidos e por causa disso é muito difícil de se implementar esta separação. Por outro lado, portanto, que se calhar no nosso caso, né, quando houve aquela mudança, não é, se o líder for carismático, não é, e ajuda a manter essa estabilidade política, quando há o rompimento, não é, isto cria geralmente a autoridade, portanto fica muito difícil, e acho que foi este o problema, fica muito difícil a nova liderança, o novo líder assumir-se, não é? Mas pronto, nós talvez antes de, como referi, eu acho que o toque aqui está não só na substância da medida, né, mas no sentido da medida. Portanto, as pessoas deveriam sair do partido, portanto, chegar ao topo do partido, fazer o seu trabalho, fazendo bem o seu trabalho, ir para o governo e desligar. E começa um novo ciclo. Talvez pudesse ser desta forma. Eu queria terminar esta minha reflexão, um bocado na sua estás a dizer, indo para o país real e para o partido real. E dizia um amigo meu, que é do MPLA, e até tem funções de direção numa província, dizia ele, um bocado pragmático, mas preocupado. Quando a gente analisa todo o percurso do MPLA, todos estes problemas de educação, bicefalia, as pessoas que não falam nas instituições, não falam dentro das reuniões, falam cá fora são tudo, dizem tudo contra isto e contra aquilo, mas lá dentro dos órgãos deviam falar, não falam, desde os CAPs até ao Congresso, né? Então dizia esse meu amigo, infelizmente, ser do MPLA é um modo de sobrevivência. E nós estamos com este problema espiritual, como diz o Enda, cultural e político. Ser do MPLA é um modo de sobrevivência. Reflitamos nestas palavras. Eu diria que também é, não é? Mas de facto é o que nós, portanto, a reflexão também deveria fazer, e penso que foi aquele, é o que devemos fazer, ou que melhor proveito, não é, o país e os militantes do MPLA podem tirar desta máquina, né? Porque tem muito para dar ao país e, de facto, portanto, neste momento,
a estabilidade do país está muito ligada àquilo que acontecer no MPLA. Portanto, é muito importante. Eu percebo o alcance da frase do amigo do Zé Guerreiro, mas não é justo, né? Não é justo porque seguramente o MPLA tem milhões de militantes que estão lá de corpo e alma porque acreditam, né? Agora, é normal que no seio das organizações haja aquilo que se chama os vijus, né? E os vijus são mesmo os que estão para aproveitar-se das oportunidades e de tudo mais e manietam, são só alguns, inclusive... são só alguns. Mas quando olhamos para os milhões de militantes, não podemos catalogá-los todos nessa condição, né? Acho. E fechamos assim este... Não devemos criar um ambiente para que eles sobrevivam. A questão que se coloca é essa, porque o oportunismo existe. Agora, isso não pode ser cultura. E não pode... E terá se tornado uma cultura? Sim. Não, às vezes, é o que eu disse, portanto, para isto funcionar, às vezes, o que eu já disse isso várias vezes, né? Tenho isso sempre presente, né? Da lógica do Pai Natal, né? Primeiro acreditamos, depois não acreditamos, depois queremos ser o Pai Natal. E trazendo isso para o caso concreto é que no final do dia o partido é a base, é a salvação. Portanto, eu reduto. Mas para ele funcionar, eu tenho que prepará-lo, né? Para ele servir deste reduto, não é? Eu tenho que prepará-lo. O que acontece é nós esquecemos-nos dele durante o tempo que... Portanto, esquecemos que é preciso trabalhar focadamente e ultrapassar todos esses problemas, combater o nepotismo, combater o compadre. É preciso fazer isso. Portanto, se eu não combato, o que vai acontecer é, tempos depois, portanto, eu perco o poder, né? Portanto, há limites, atinge o limite de idade, de progressão profissional. Não, de mandatos, concorrer de mandatos. É lá onde eu quero estar. Mas, como é que está o partido? Portanto, por isso, é fundamental que hajam pessoas dedicadas, com capacidades, né? E com autoridade para fazer mover aquela máquina. Nós vamos fechar este segundo bloco. Vamos aqui analisar o 8º Congresso Extraordinário do MPLA. Vamos a um intervalo e voltamos daqui a pouco. Está com o Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC. Estamos de regresso para a última parte do Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Por sinal, a última edição do ano, né? Ainda com os comentários, com as análises, porque para a próxima semana, para o dia 30, estamos a preparar uma edição, assim, vamos rebuscar alguns dos recados que marcaram o ano nas nossas edições, fazer assim uns apanhados em termos de recados. Mas vamos seguir, e porque estamos no final do ano, quadra festiva, muita movimentação, preços, compras, trânsito, segurança. E por falar em segurança, a questão da sinistralidade automóvel também aqui a marcar esta quadra festiva. Tem-se registrados muitos acidentes. No fim de semana, um acidente grave com um caminhão na zona de Calumbuloca, aqui entre Luanda e a província do Kwanza Norte. Mas também que referir que na última semana a Polícia Nacional avançou dados sobre a sinistralidade automóvel no mês de novembro. Destacou que foram registrados 903 acidentes de viação e destes resultaram 227 mortes e 366 feridos. Os números continuam a crescer. A sinistralidade é a segunda causa de morte em Angola e também nesta quadra festiva, devido aos excessos, ao consumo de bebida alcoólica, também este cuidado para a questão da sinistralidade automóvel. Para isso também foi reforçada a ação policial. Há uma operação a decorrer, foi lançada na última semana, a Operação N24, assim se chama esta operação da Polícia Nacional em todo o país,
São mais de 4.000 efetivos dos vários órgãos do Ministério do Interior que vão procurar assegurar a quadra festiva. É uma operação que vai decorrer até o dia 5 de janeiro de 2025. José Guerreiro, durante o ano temos situações de acidentes a acontecerem, temos crimes, há especulação de preços, mas nesta quadra festiva é sempre necessário intensificar estas ações, reforçar todas as medidas para prevenir acidentes, para prevenir crimes, mas também para chamar a atenção a esta tendência para o consumo. Exato. Esta questão que se levanta da quadra festiva, da sinistralidade, é importante. Eu fiz, nos últimos 15 dias, eu fiz Luanda, Benguela, Huila, Namibe, Huila, e Huila, Benguela e Benguela, Luanda, para ser claro. E nunca tinha visto tantos acidentes na estrada, de facto. Inclusive na Serra da Leba. Acidentes gravíssimos, com mortes, inclusive. E, portanto, é bom dizer que nós sentimos o esforço do Ministério do Interior e da Polícia Nacional, da Polícia de Trânsito, em regular, em fazer um esforço para... Mas e esse esforço é visível, mas há situações complementares e adjacentes, não é? Que fazem aumentar cada vez mais os acidentes. Então, é preciso que ataquemos essas questões. Desde logo, são questões que também promovem um acidente, independentemente do esforço que a Polícia Nacional tem feito para evitá-los. Que tem a ver com a formação dos motoristas, tem a ver com o estado das vias degradante. Os estados das vias não estão bem, não é? Tem a ver com o estado dos caminhões. Os acidentes que eu vi, a maioria deles foram com caminhões, com carga em cima, com contentores, com pedras de granito, não é? Então, quer dizer, é muito difícil. Nós temos que, de facto, refletir sobre a questão da sinistralidade, mas atacar as causas da formação, do consumo de álcool, das vias, da forma como está a estrada, etc. Ligada também a esta quadra, de facto, a questão dos preços aumenta. Temos visto desde o empregado de casa, o motorista, falar num aumento significativo dos bens alimentares nesta quadra, não é? Temos visto entrevistas, inclusive a da LAC, a semana passada, o Fernando de Cabina, fazer uma série de reportagens em que havia uma grande insatisfação por causa do aumento dos preços. Há uma situação que eu também constatei na prática. Eu não sei se a Aniesa está também em cima deste assunto, e que já é a primeira vez que se verifica, que é a diferença de preço entre o que está na prateleira e o preço depois que está no base de dados do caixa, quando vais pagar. Sei lá, ali está vou dar um exemplo hipotético, um vinho de 7.000 kwanzas. Quando chegas tiras o vinho a 7.000, quando chega na caixa, o vinho é 8.000. Tu não vês, porque tu não estás no teu saco com as compras, vês qual é o preço, né? Se for uma pessoa mais atenta, já viu que aconteceu várias vezes, que o preço que está na prateleira não é mesmo que está na base de dados. Portanto, há de facto a subida do custo de vida muito grande. As pessoas não conseguem comprar aquilo que têm necessidade, e digamos que esta quadra festiva fica um bocado marcada por este aumento significativo dos preços dos produtos básicos da época de Natal. Adebayo, preços, especulação e também a questão da sinistralidade. Não temos como não fugir, né, nesta época do ano, dessa questão do consumismo, mas também há muitos agentes comerciais que tiram proveito disso. A Aniesa está a fazer uma campanha inspectiva, mas ainda assim há quem tenta contornar com a subida de preços, apesar que há preços regulados e outros têm sempre uma margem de 20% para poderem fazer este aumento, e fazem precisamente nesta altura. Bom, é preciso perceber que razões poderão estar por detrás, não é? Muitas das vezes podem ocorrer situações objetivas, não é? Decorrentes da estrutura de custo dos próprios estabelecimentos comerciais, não é? E não olharmos apenas para a perspectiva de especulação decorrente do período. É preciso continuarmos a perceber que nós temos níveis
de importação de bens alimentares ainda muito elevados, não é? E quando nós importamos bens alimentares, muitas vezes não estamos a importar apenas estes bens, estamos a importar também inflação e isso acaba por se repercutir no preço final. Se associarmos a isso também as nossas burocracias e ineficiências, desde desalfandegamento, a questão da cadeia logística de transporte e distribuição dos produtos pelo país, então são aspectos que acabam por interferir muitas vezes na estrutura de custos dos bens, e isso repercute-se no final do dia para o consumidor. Percebemos o preço do frete. Há aqui uma série de nuances, não é, que depois perceber que, por exemplo, nós estamos hoje com um nível de chuvas pelo país todo muito alto, e isso tem depois outro tipo de implicações, não é? Inclusive do ponto de vista do abastecimento mesmo de bens, inclusive aqueles que são produzidos localmente, que tornam-se difíceis de escoar para os principais mercados. Mas o ideal do Natal continua a ser o apelo para que as pessoas, a tentação de consumismo, consigam frear e pensar numa abordagem mais objetiva, mais moderada, não é? Sim, porque janeiro são 120 dias, né? Como se diz, e portanto é preciso criar poupanças para depois aguentar este período que aí vem. Mais do que isso, esse consumismo tem também outro tipo de consequências, principalmente quando olhamos para o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, não é? Eu não sou, obviamente, contra que as pessoas consumam, até porque eu acredito que o consumo induz a produção e isso depois tem outro tipo de ganhos para a economia no geral, mas precisamos de apelar a que haja aqui alguma responsabilidade, principalmente dos automobilistas, não é? E aqui o apelo é mesmo: se beber, não conduza, não é? Porque os nossos níveis de sinistralidade já são elevados e nesta altura do ano tendem infelizmente a aumentar, e portanto esperemos que a campanha da polícia ajude a frenar esses números, e mais do que só punir, espero que a polícia consiga exercer aqui um papel de efetiva sensibilização dos automobilistas para que evitemos dissabores e desastres nas nossas famílias, para nós mesmos, e portanto porque efetivamente os nossos números de acidentes nas estradas são muito elevados, com consequências materiais e sociais também muito altas, porque nós já temos outro tipo de fatores decorrentes do mau estado das estradas, falta de sinalização e outras situações mais. Então é importante que o fator humano seja suficientemente racional e ajude, digamos, a conter e a frenar esse ímpeto que é desagradável. E portanto o Natal é para ser uma época feliz e não se augura infelicidades para ninguém. Ainda em inglês, reflexões em torno de tudo isso que acontece nesta época do ano, a questão sobretudo do consumismo, a questão dos acidentes de viação. Há quem diga que é esta época que se consome muito também porque há o 13º, há o subsídio de Natal, apesar que há o salário, embora que para alguns desta altura ainda não tenham chegado estes pagamentos, mas é nesta época em que se tem mais disponibilidade também para se comprar mais. Sim, em princípio sim, mas esses movimentos também são recorrentes, né? Se estivéssemos a falar de 2020, tanto houve Covid, né? Mas 2000, o ano passado, tanto esses ciclos são frequentes, não é? E resulta um bocado do facto das pessoas em ambiente festivo efetivamente
consumirem mais, por um lado. Por outro lado, também é o consumo, mas também a aquisição. Portanto, algumas pessoas, porque têm mais dinheiro, aproveitam também fazer, quer estocagem de alimentos, porque sabe que janeiro é mês de fome, há escassez e não têm às vezes dinheiro. Fazem alguns investimentos, portanto, com os 13º, bônus, fazem obras, compram eletrodomésticos, mas também é um momento em que alguns operadores econômicos aproveitam para também, aproveitando esta procura e necessidade das pessoas, aproveitam também elevar os seus preços, fazer especulação. Há pessoas que não sendo operadores econômicos tradicionais, né, como lojistas ou retalhistas, apercebendo-se deste movimento e desta procura enorme, utilizam para também fazer algum dinheiro, né? Utilizam os seus recursos, têm alguma disponibilidade financeira, compram para revender. Portanto, isto também acontece muito. Na prática, há pessoas que vão atacar as lojas, né? Compram em grande capacidade. Portanto, imagina, nós os dois, nós os três aqui no estúdio 4, estamos habituados a ir comprar num determinado armazém ou numa loja e, portanto, não tendo dinheiro esta semana ou tendo dinheiro a próxima semana, vamos lá, não encontramos os bens. Esses bens estão a ser vendidos ou na praça ou num outro sítio que geralmente não tinha, né? Portanto, há também este aproveitamento e deve ser fiscalizado pelas entidades, não é? Mas é próprio, portanto, é próprio da quadra festiva, né? O mesmo acontece com a sinistralidade rodoviária. Portanto, é um momento em que se intensificam também as deslocações, né? Em vários sentidos. As pessoas utilizam a quadra festiva para reunir-se, né? Com as suas famílias, há várias reuniões familiares em diferentes localidades. Portanto, há pessoas que neste momento estão a vir do interior para Luanda e vice-versa, e podemos depreender que, por exemplo, em zonas onde não há muita movimentação de pessoas, e depois também aquela euforia, o mau estado das vias, tanto com buracos, vias também muito estreitas e mal iluminadas, podem e contribuem para, tanto, um aumento da sinistralidade. E aqui, tanto os fatores são, tanto que já existem, né, ao longo do ano, só se agravam por causa do aumento, né, do trânsito, né, do tráfego rodoviário. Portanto, medidas de fiscalização impõem-se para, portanto, conter esta, vamos assim dizer, esta fúria, mas também medidas de consciencialização, não é? Porque é um momento que as pessoas devem estar reunidas para celebrar a vida, não é? E o que infelizmente acontece em muitas famílias por causa do excesso, por causa de negligência, e isto não é só, tanto um outro aspecto, sobretudo aqui em Luanda, nós estamos a falar dessa sinistralidade aqui na estrada, mas sabemos que nesta altura, infelizmente, também morrem muitas pessoas nas praias, né? Por afogamento, por acidentes nos barcos, sobrelotação. Portanto, o apelo que deve ser reforçado. Portanto, medidas de fiscalização e de sensibilização devem ser implementadas, reforçadas para que tenhamos uma quadra festiva mais tranquila, e sobretudo os agentes econômicos, né, que também não sejam tão oportunistas e como é que se diz, greedies, né? Tanto muito
ambiciosos, muito ambiciosos, né? Porque é preciso que, tanto, haverão mais meses, haverão mais oportunidades nos próximos anos, né? Um outro aspecto que não foi considerado, que também poderá, tanto, para além das questões da importação, nós importamos muita coisa, é verdade, mas há o tema da desvalorização, né, cambial. O que acontece é que, por causa também de alguma instabilidade macroeconómica, e precisamos ter também isto em consideração, os agentes económicos vendem, não é? Mas e aqueles bons que precisam de estar no negócio, tanto acabando os seus estoques, precisam de continuar a comprar para vender. E, portanto, aqui a questão do risco cambial, tanto eles, quando na formulação dos preços, têm também que incorporar esta possibilidade de desajuste, né? De desequilíbrio ou de desvalorização cambial, e isso também tem pesado muito, né? Na fatura, e no fim do dia quem paga são os consumidores finais. E para isso está a NIESA com a sua operação Quadra Festiva até o dia 10 de janeiro, a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar, a NIESA também a fazer uma operação, tal como a Polícia Nacional, que lançou na última semana a operação N24 para asseguramento da quadra festiva, com milhares de efetivos em todo o país que vão estar pelas ruas das principais cidades. Vamos ao momento dos recados, porque estamos a terminar esta edição do Jornal 7 Dias. Zé Guerreiro. Bom, desta vez eu não tinha recados, né? É de propósito. Eu acho que os recados que eu fui dando ao longo do ano, muitos deles foram para louvar, foram para referir questões positivas que a governação, as empresas, etc., têm feito, mas muitos deles, porque o país atravessa dificuldades grandes, foram para criticar. Fui muito incisivo nos recados, fui muito crítico em relação às coisas que estão mal. É assim que eu sei estar na vida, mas acho que nesta altura de Quadra Festiva, acho que devo-me abster, lançar uma anestesia geral, digamos assim, e fazermos quase de conta que está tudo bem, né? Para comermos bem o nosso peixe seco em vez do bacalhau, né? Vi várias entrevistas nesse sentido. Vamos apanhar umas caboanhas para comer em vez do bacalhau, beber se calhar a água do chefe, o marúvia, o capo-roto em vez do vinho do Douro ou do Chile ou da África do Sul, né? E portanto, acho que devemos fazer esta fase para também nos orgulharmos da nossa cidadania. Estamos em festa, somos todos angolanos, temos que estar bem, vamos beber o nosso copo com moderação. E portanto, eu não tenho recados. O meu único recado é desejar muito boas festas a todos os angolanos, aos meus colegas de painel, à equipe da LAC, mas sobretudo aos angolanos, que passem esta quadra festiva com paz, com harmonia, com boa disposição. Ainda? Também na senda do que disse o Zé Guerreiro, né? Era essa a perspectiva principal, mas não podia perder esta oportunidade para manifestar a minha satisfação e agrado com a indicação do professor e escritor Luís Candimbo, né? Que foi convidado a ocupar um cargo de professor associado no Departamento de Literatura Africana na Escola de Literatura de Línguas e Mídia da Faculdade de Humanidades na Universidade de Witwatersrand, a WITS, uma das principais, top 5 ou top 4 principais universidades na África do Sul, e que frequentemente está no ranking das melhores universidades africanas. Portanto, é algo que é muito bom para nós, orgulha-nos, e na senda do Zé Guerreiro, não é? Portanto, deveria nos levar a refletir mais sobre a gestão dos nossos quadros, né? Portanto, temos aqui uma pessoa de muita grande valia, não é? E que, portanto, o que se sabe é que pouco se lhe usa,
passo a expressão. E por um lado é bom, porque temos essas pessoas no mundo a dar cartas, mas por outro lado, e não havendo uma boa e rigorosa gestão dos quadros, que acontece, e nesses casos, pessoas com este perfil, de facto, deve ser, portanto, preocupar-nos, porque leva àquela questão da fuga de cérebros, né? Portanto, na verdade, não é a imigração geral, né, que nos deve preocupar. Esse tipo de indicações não bem geridas, né, porque até devia surgir de alinhamentos políticos também, de promoção das nossas pessoas, mas portanto, pode nos custar caro um dia. Adebayo Vuns, recados? Bom, eu não tenho também assim grandes recados. Antes, e na senda mesmo do Zé e também do Enda, desejar festas felizes, no fundo, para todos os angolanos, não é? E que tenhamos um ano de 2025 bem melhor do que este de 2024. Entretanto, gostava de felicitar o Ministério da Saúde pelo novo banco de urgência do Hospital do Prenda, e também o SME, onde parece-me que as coisas começam a entrar nos eixos e começamos a assistir já a testemunhos da emissão de passaportes sem as famosas gasosas, não é? O que é de se louvar e, portanto, esperar que a instituição efetivamente entre nos eixos, não é? E normalize o seu serviço. Por fim, gostava também de manifestar as minhas felicitações ao Ministro Rui Falcão, da Juventude e Desportos, pela abertura e grande proximidade que tem revelado para com os jornalistas e mesmo pelo dinamismo que tem imposto ao setor dos desportos, onde 2025 promete com várias realizações também a esse nível. Já te ficaram aqui os recados que ao longo do ano foram deixados nestas nossas edições do Jornal 7 Dias e que vamos ter a compilação deles para a edição do próximo dia 30 de dezembro, e provavelmente ainda não está nada acertado, não teremos programa no dia 7, então voltaremos na segunda semana de janeiro. Mas deixa-me também aqui dar duas notas em termos de informação que marcou a semana. É a realização da 9ª sessão ordinária da Comissão Política da UNITA, onde na abertura o presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, lamentou o facto de, durante o ano de 2024, não se ter falado efetivamente da implementação das autarquias locais no país, um assunto que a UNITA continua a bater. Também destaque na última semana para a Conferência Nacional, a segunda, sobre cibercrime, que decorreu em Luanda, onde foram avançados que 1.430 crimes cibernéticos foram registrados aqui na capital durante o ano, segundo o Serviço de Investigação Criminal, SIC. Estamos assim a fechar esta edição do Jornal 7 Dias, edição de 23 de dezembro. Os nossos jornalistas já aqui o desejaram, mas também em nome de toda a equipa da Direção de Informação da LAC, vamos desejar um Feliz Natal, bom ano novo, com prudência, com consumismo, cuidado, e também com gerir bem as nossas vidas, que é o que se pede, e também se apela a não produção de resíduos, que é um dado que se registra com bastante incidência nesta altura do ano. Vamos reduzir, vamos reutilizar, que sempre faz bem ao ambiente, faz bem a nossa vida. Os cumprimentos são da Direção de Informação da LAC, na técnica o Emanuel Catelina, também o Ricardo Dias, o Silvio de Abreu também, que esteve este ano connosco, o Pedro Fernandes, ao Rui de Castro e ao Gustavo da Conceição. Um bom Natal a todos, a todas as famílias e as famílias angolanas. Esteve na palavra José Silva. Muito bom dia e continuação de uma boa segunda-feira. Já sabe, oi Salac e viva a vida com prazer.
Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.